Boa tarde, pessoal. Estou aqui hoje para apresentar um plano de negócio. Esse plano faz parte da disciplina de empreendedorismo e inovação do programa de pós-graduação em biotecnologia, nível de mestrado da Universidade Federal de Alfenas, Unifal-MG. Meu nome é Leandro, sou bacharel em administração, especialista em perícia e auditoria ambiental e também sou aluno especial do mestrado em biotecnologia da Unifal. Esse plano de negócio foi baseado nas pesquisas da doutora Tassic, do Departamento de Química da Unicamp. A doutora e sua equipe vêm estudando a produção de etanol 2G e nanocelulose a partir do resíduo orgânico industrial da produção do suco de laranja. Ou seja, a partir do bagaço da laranja, a ideia é que consiga-se extrair etanol e nanocelulose. O escopo do projeto tem a seguinte configuração. A ideia é que se implante uma indústria do setor de aproveitamento de resíduos orgânicos por meio de tratamentos biotecnológicos. O produto principal é o etanol 2G, etanol de segunda geração, que é um produto mais limpo e mais eficiente, e também que agride menos o meio ambiente. Já a nanocelulose é um subproduto do processo de produção da etanol. O público-alvo são os consumidores de combustível e o mercado consumidor de celulose. O local mais propício para a instalação do projeto são os municípios de Matão e Araraquara, pois é onde estão localizados os maiores produtores de laranja do Brasil. O investimento de implantação está estimado em 8 milhões. A ideia é que se consiga esse dinheiro por meio da arrecadação de investidores, distribuindo-se cerca de 16.216 cotas de R$ 500 cada, e pagando para cada investidor cerca de 45% sobre o resultado líquido por cota. O pessoal necessário para administrar e operacionalizar a empresa é composto por um gestor, um engenheiro químico, 2 técnicos de laboratório, 2 auxiliares de escritório, de preferência que também tenham nível técnico, um em administração e outro em contabilidade, um representante comercial e 9 auxiliares de produção. As análises dos estudos trouxeram a matriz SWOT, onde a gente consegue avaliar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do projeto. Na parte interna, as forças do projeto mostram que essa nova tecnologia de extração é muito promissora, porém também depende de uma mão de obra qualificada e que tenha prazer pela pesquisa e desenvolvimento. Como fraqueza, existe um custo mais elevado para se manter essa equipe mais qualificada. Na parte externa, o mercado aponta oportunidades como 47% dos veículos hoje usam o etanol como combustível. Esse é um market share bastante expressivo. E a nanocelulose é um produto ainda novo, mas com muitas pesquisas em andamento e com possibilidade de se tornar um produto muito promissor. Outro aspecto importante é a ampla disponibilidade de matéria-prima, uma vez que o Brasil é o maior produtor de laranja do mundo. Agora, como ameaças, a Bolsa registrou, no terceiro trimestre de 2019, um prejuízo de cerca de 3,3 bilhões no setor de papel e celulose. O Proncov está elaborando a sua 8ª fase, que começa a entrar em vigor em 2025, podendo tornar inviável a produção de motores flex, exigindo uma maior pureza do etanol produzido. O terceiro ponto é a dependência dos fornecedores de matéria-prima, uma vez que a produção ampla de laranja está concentrada nas mãos de poucas empresas. A quarta ameaça é que existe hoje um pedido de patente em análise para o uso da tecnologia que está sendo apresentada nessa pesquisa. Esse é o fluxograma do processo industrial.
Vemos aqui que a laranja, ao chegar na planta industrial, ela primeiramente tem que passar por um processo de caracterização do bagaço. Isso possibilita verificar a quantidade de laranja que pode ser convertida em matéria-prima, em matéria final. Esse bagaço, ele tem que iniciar o seu processo na secagem, sendo encaminhado posteriormente para uma hidrólise enzimática, depois para um filtro. No momento da filtragem, se extrai duas partes. A primeira parte é encaminhada para a fermentação, e essa fermentação vai dar origem ao etanol da IG. Já o resíduo sólido gerado pela filtração pode ser passado por um processo de branqueamento, que depois vai para um processo de autoclave, uma nova filtragem, o que vai gerar um resíduo sólido. Esse resíduo deve receber uma adição de cloreto de sódio, vai passar novamente por um autoclave e vai ser filtrado novamente, o que vai dar origem a fibras. Essas fibras devem ser encaminhadas para um sonicador, posteriormente centrifugadas e depois passar por um processo de liofilização. Depois de tudo isso, consegue-se extrair o rendimento de nanocelulose. As análises também são importantes na parte financeira. Esses dados apontam todo o material necessário para realizar a implantação da planta industrial com uma capacidade de 100 mil litros por processo. São necessários secadores, tanques, filtros, fermentador, uma caldeira, autoclaves, sonicadores, centrifugadores, liofilizadores, um laboratório simples, material de escritório. Tudo isso está sendo orçado na casa dos 4 milhões e 500. E estima-se uma mão de obra sobre esse valor de 80% para que essa planta possa ser instalada, totalizando cerca de 8 milhões de custo de implantação do projeto. Para a equipe de gestão e de processos, estima-se mais ou menos R$60 mil de salário, considerando já os encargos trabalhistas na casa de 101%. Os custos de produção para 100 mil litros do mosto devem ser utilizados bactérias e leveduras, reagentes químicos, água, energia elétrica, combustíveis e lenha para caldeira, o que totaliza cerca de 1.300.000 para cada 100 mil litros produzidos. Com esses valores levantados, é possível estimar-se os resultados da empresa dentro de um mês, onde ela possui a capacidade de 12 processos. Estima-se que o lucro bruto fica na casa dos 6 milhões e 400. Já retirando desse valor mão de obra, custo de produção, impostos, amortização dos investimentos em 5 anos, aquisição de materiais e a formação de 10% desse valor em caixa, estima-se que acontecerá um prejuízo de 12 milhões no processo da empresa. Com esses valores levantados, a capacidade de atrair investimentos fica muito baixa, sendo o dividend yield ficando negativo, menos 67,1%, 67,21%, o que não é favorável para novos investidores. Então a empresa se mostra com uma capacidade de atrair investimentos muito fraca. Conclusão. Considerando que no terceiro trimestre de 2019 o setor de papel e celulose teve um prejuízo de 3,3 bilhões, considerando também a nova regulamentação do Proncov, que passa a vigorar em 2025, tornando mais difícil a produção de etanol, e considerando que o custo de produção
ficou em aproximadamente 15 milhões, que isoladamente e por si só já supera o faturamento mensal da empresa, e também a falta de capacidade de gerar receita aos investidores, recomenda-se que o projeto não é viável e não aconselha-se a realização de investimentos nesse setor na atual conjuntura e para o momento atual que o Brasil passa. Grato pela atenção e até a próxima.